Alfabetização científica, uma revisão bibliográfica. Resumo: apresentamos uma revisão bibliográfica sobre o conceito de alfabetização científica. Partimos da leitura histórica com o objetivo de compreender de que maneira esta ideia é discutida ao longo dos anos. Em seguida, procuramos identificar quais as habilidades que os autores apontam como necessárias de se ter desenvolvidas para classificar um indivíduo como alfabetizado cientificamente. O conceito é então estudado nos trabalhos que olham com mais atenção para o desenvolvimento da alfabetização científica em contextos de educação formal. Por fim, apresentamos os eixos estruturantes da alfabetização científica, linhas propositivas construídas a partir da análise da literatura e que devem ser consideradas quando do planejamento de propostas didáticas que tenham como objetivo promover condições e oportunidades para o desenvolvimento da alfabetização científica entre os estudantes. Introdução: este trabalho tem o objetivo de investigar a alfabetização científica, identificando como este processo pode ser iniciado em sala de aula e quais os elementos que nos fornecem evidências de que ela esteja, de fato, em desenvolvimento. Contudo, o primeiro obstáculo no estudo da alfabetização científica está na própria definição do conceito, muito abordado e discutido na literatura sobre ensino de ciências. Ainda mostra-se amplo e, por vezes, controverso, e diversas são as opiniões sobre como defini-lo e caracterizá-lo. Norris e Phillips, 2003, Laux, 2000, Bingley e Gaskell, 1994, Bibey e Deboer, 1994. Por este motivo, decidimos apresentar uma revisão de importantes estudos na área de ensino de ciências sobre o tema, com a pretensão de torná-lo mais claro quanto à sua compreensão e mais coeso quanto seus objetivos. O termo alfabetização científica, ao estudar a literatura estrangeira relacionada à didática das ciências, percebemos uma variação no uso do termo que define o ensino de ciências preocupado com a formação cidadã dos alunos para a ação e a atuação em sociedade. Os autores de língua espanhola, por exemplo, costumam utilizar a expressão alfabetização científica para designar o ensino cujo objetivo seria a promoção de capacidades e competências entre os estudantes capazes de permitir-lhes a participação nos processos de decisões do dia a dia. Membiela, 2007, Dias, Alonso e Mas, 2003, Cajas, 2001, Gil Pérez e Vilches Penha, 2001. Nas publicações em língua inglesa, o mesmo objetivo aparece sob o termo científico Literac. Norris e Phillips, 2003, Laux, 2000, Urd, 1998, Bibey, 1995, Bingley e Gaskell, 1994, Bibey e Deboer, 1994. E, nas publicações francesas, encontramos um uso da expressão alfabetização científica e Fores, 2000, 1994, Astolfi, 1995. Para nós, pesquisadoras cuja língua materna é a portuguesa, o problema ganha novas proporções quando da tradução dos termos. A expressão inglesa vem sendo traduzida como letramento científico, enquanto as expressões francesa e espanhola, literalmente falando, significam alfabetização científica. Dificuldades na tradução com o termo também são sentidas por pesquisadores falantes de outras línguas. É o caso do belga Gerard Fores, que na edição original de seu livro Alfabetisação Scientifique et Technique, destaca que é interessante perceber que, nos documentos da Unesco, o termo inglês Literac de Scientific and Technological Literac, é traduzido pela palavra cultura e não alfabetização. 1994, página 12, tradução nossa, grifo no original. O mesmo problema é enfrentado pelo sul-africano Rutger Laux, que, em uma revisão sobre o tema, comenta que a expressão científica literac é utilizada nos trabalhos em inglês, enquanto que a literatura francofônica utiliza a expressão la culture scientifique. Devido à pluralidade semântica, encontramos hoje em dia, na literatura nacional sobre o ensino de ciências, autores que utilizam a expressão letramento científico. Mamed e Zimmermann,
2007, Santos e Mortimer, 2001. Pesquisadores que adotam o termo alfabetização científica, Brand e Gurgel, 2002. Auler e Delizoikov, 2001. Lorenzetti e Delizoikov, 2001. Chassot, 2000. E também aqueles que usam a expressão enculturação científica, Carvalho e Tinoco, 2006. Mortimer e Machado, 1996. Para designarem o objetivo desse ensino de ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida. Podemos perceber que no cerne das discussões levantadas pelos pesquisadores que usam um termo ou outro estão as mesmas preocupações com o ensino de ciências, ou seja, motivos que guiam o planejamento desse ensino para a construção de benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. Os autores brasileiros que usam a expressão enculturação científica partem do pressuposto de que o ensino de ciências pode e deve promover condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e histórica que carregam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. Deste modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo informações e fazendo-se comunicar. Os pesquisadores nacionais que preferem a expressão letramento científico justificam sua escolha apoiando-se no significado do termo defendido por duas grandes pesquisadores da linguística, Angela Kleiman e Magda Soares. Soares, 1998, define o letramento como sendo resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Página 18. Kleiman, 1995, comenta sobre a complexidade do conceito, mas adota sua definição como sendo o conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico, enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos. Página 19. Utilizamos a expressão alfabetização científica alicerçadas na ideia de alfabetização concebida por Paulo Freire. A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto. Página 111, 1980. Assim pensando, a alfabetização deve desenvolver em uma pessoa qualquer a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca. Paulo Freire ainda concebe a alfabetização como um processo que permite o estabelecimento de conexões entre o mundo em que a pessoa vive e a palavra escrita. E de tais conexões nascem os significados e as construções de saberes. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, para mim, do processo de alfabetização. Página 20, 2005. Nesse trabalho, defendemos uma concepção de ensino de ciências que pode ser vista como um processo de enculturação científica dos alunos, no qual esperaríamos promover condições para que os alunos fossem inseridos em mais uma cultura, a cultura científica. Tal concepção também poderia ser entendida como um letramento científico, se a consideramos como o conjunto de práticas às quais uma pessoa lança mão para interagir com seu mundo e os conhecimentos dele. No entanto, usaremos o termo alfabetização científica para designar as ideias que temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los e a si próprio através da prática consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes, de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico.
O conceito de alfabetização científica. Para compreender o que seria alfabetização científica, realizamos uma revisão do conceito na literatura da área de didática das ciências, e procuramos salientar algumas das preocupações consideradas na proposição da Aquion como objetivo para a formação de cidadãos críticos para a atuação na sociedade. Uma leitura histórica do conceito de alfabetização científica. Uma grande referência para este nosso estudo, citado em diversos trabalhos da área, é Paul Urdi, mencionado como o pesquisador que primeiro utilizou o termo científico literature. A expressão aparece em seu livro Science Literature, Its Meaning for American Schools, publicado em 1958. Ao longo dos anos, Urdi continuou seus estudos enfocando o currículo de ciências e deteremos atenção ao artigo Scientific Literature, New Means for a Changing World, de 1998. Nesse trabalho, Urdi contextualiza a ideia de alfabetização científica comentando momentos e circunstâncias históricas importantes para o ensino de ciências. Começa por lembrar que já por volta de 1620 o filósofo Francis Bacon alegava a necessidade de fazer com que as pessoas fossem preparadas intelectualmente para o bom uso de suas faculdades intelectuais, o que, segundo ele, se dá por meio de conhecimentos sobre as ciências. Urdi também faz menção a Thomas Jefferson que, em 1798, ocupando o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos da América, reivindica que as ciências sejam ensinadas nas escolas, qualquer que seja o nível de ensino oferecido. Outro filósofo mencionado por Urdi é Herbert Spencer que, em 1859, já mostrava a necessidade de as escolas ensinarem o que faz parte da vida cotidiana de seus alunos. Para Spencer, uma vez que a sociedade depende dos conhecimentos que a ciência constrói, é preciso que esta mesma sociedade saiba mais sobre a ciência em si e seus empreendimentos. Urdi mostra que uma ideia muito similar é defendida por James Wilkinson, em 1847. Este membro do Royal College of Surgeons of London, em um trabalho intitulado Science for All, mostra que os objetivos que movem os cientistas são diferentes dos objetivos que trazem aqueles que buscam encontrar aplicações para os conhecimentos científicos. Wilkinson ainda comenta que, na escola, somente o resultado dos trabalhos de cientistas é apresentado aos alunos e a aplicação desses conhecimentos acaba não sendo abordada, o que torna a compreensão das ciências mais difícil. Outro trabalho interessante para nossa contextualização histórica do conceito de alfabetização científica é o artigo de Rutger Lausch, publicado em 2000 e intitulado Scientific Literature, a Conceptual Overview. Após realizar uma revisão na literatura publicada em língua inglesa sobre alfabetização científica, o autor nos fornece um bom estudo sobre o conceito e seu entendimento ao longo dos anos no artigo. Lausch logo percebe que este conceito pode receber diferentes significados e interpretações e, deste modo, considera a ideia de Aquion como um tanto difusa e controversa. Inicia, então, uma abordagem histórica em busca de um maior consenso além de especificar alguns fatores importantes envolvidos no entendimento e definição do que seja Aquion. Para alcançar seu objetivo, Lausch apresenta as ideias de alguns pesquisadores sobre a questão. O autor mostra que, em 1966, Peula e seus colaboradores já buscavam uma definição do conceito de Aquion, e, estudando trabalhos publicados à época, concluíram que para uma pessoa ser considerada alfabetizada, cientificamente deve ter conhecimento das relações entre ciência e sociedade. Saber sobre a ética que monitora o cientista. Conhecer a natureza da ciência. Diferenciar ciência de tecnologia. Possuir conhecimentos sobre conceitos básicos das ciências. E, por fim, perceber e entender as relações entre as ciências e as humanidades. Outro trabalho citado por Lausch foi aquele desenvolvido por Asen e Trefil e Treis que estabelece uma distinção entre fazer ciência e usar ciência.
Esses autores propõem que não é necessário que a população em geral saiba fazer pesquisa científica, mas deve saber como os novos conhecimentos produzidos pelos cientistas podem trazer avanços e consequenciais para a sua vida e sociedade. Asen e Trefil colocam ainda que a alfabetização científica é o conhecimento que devemos possuir para entender os resultados divulgados pela ciência. Assim, precisamos conhecer, não somente fatos, conceitos e teorias científicas, mas também um pouco sobre a história e a filosofia das ciências. Nesse sentido, as ideias convergem para a cultura científica e suas especificidades. E assim como em qualquer outra cultura, entender quais suas regras e características para poder se comunicar com seus membros, exige que se tenha consciência de seus temas de interesse, de como tais temas foram trabalhados dentro da cultura, das relações existentes entre diferentes conhecimentos de seu escopo, além de perceber e reconhecer a estrutura por meio da qual se produz tais conhecimentos e que permite o reconhecimento dos mesmos como próprios desta cultura. Desemaranhando a ideia de alfabetização científica por ser um conceito complexo e provavelmente por isso mesmo, a ideia de alfabetização científica é vista por alguns estudiosos como possuindo vieses distintos e necessários de serem observados para que seja compreendida e vislumbrada em diversas situações e ocasiões. Em seu artigo supracitado, Lausch menciona um trabalho realizado por Müller IV em que são apresentadas 3 dimensões para o entendimento da natureza da ciência, a compreensão de termos e conceitos-chave das ciências, e o entendimento dos impactos das ciências e suas tecnologias. O autor também cita o trabalho de Shamus V que, assim como Müller, confere 3 extensões para a cultural, funcional e verdadeira. A primeira forma estaria relacionada à cultura científica da qual tratamos anteriormente, suas especificidades e como suas construções relacionam-se com a sociedade. A forma funcional da aconteceria quando a pessoa soubesse sobre os conceitos e ideias científicos e utilizasse-os de maneira adequada para se comunicar, ler e construir novos significados. E, por fim, a verdadeira ocorreria quando a pessoa entendesse como uma investigação científica se passa e esboçasse apreço pela natureza da ciência. Uma ideia semelhante à de Shamus é defendida por Roger Bibbe, no artigo Achieving Scientific Literacy, de 1995. Bibbe descreve o que chama de dimensões da alfabetização científica: a funcional, a conceitual e procedimental e a multidimensional. Vale mencionar que estas categorias propostas por Bibbe centram-se nos processos de incorporação de conhecimento científico em situações de sala de aula. Assim, a funcional seria aquela em que se considera o vocabulário das ciências, ou seja, termos próprios e específicos das ciências usados por cientistas e técnicos. Sobre isso, Bibbe realça a importância de que os estudantes saibam ler e escrever textos em que o vocabulário das ciências é usado. O autor classifica a conceitual e procedimental como a categoria em que se espera que os estudantes percebam as relações existentes entre as informações e os experimentos adquiridos e desenvolvidos por uma comunidade e o estabelecimento de ideias conceituais. Ou seja, espera-se que esses estudantes possuam conhecimento sobre os processos e ações que fazem das ciências um modo peculiar de se construir conhecimento sobre o mundo. Por fim, Bibbe une estas ideias, ou seja, a necessidade de que os estudantes conheçam o vocabulário das ciências e saibam utilizá-lo de maneira adequada, e a importância que também compreendam como a ciência constrói conhecimento dos fenômenos naturais, para que, assim, percebam o papel das ciências e tecnologias em sua vida. Entender e analisar racionalmente estas relações são algumas das características daquilo que Bibbe chama de multidimensional. Também preocupado com a formação escolar dos cidadãos,
No livro Alphabétisation scientifique et technique, Essais sur les finalités de l'enseignement do Sciences 1994, como o próprio título já indica, Gerard Fouras tece valiosos argumentos sobre a relevância da alfabetização científica e tecnológica, e compara a importância desta alfabetização nos dias atuais e para a sociedade atual com a importância que teve o processo de alfabetização no final do século XIX para aquela sociedade. Parte, pois, da ideia de que a AQ é a promoção de uma cultura científica e tecnológica e, assim sendo, argumenta que ela é necessária como fator de inserção dos cidadãos na sociedade atual. Fouras lembra de alguns momentos históricos marcantes para o currículo de ciências no século passado e destaca que muitas das iniciativas tinham o propósito de formar indivíduos especializados em suas funções, fossem esses cientistas ou técnicos. O ensino de ciências objetivava, pois, a produção cada vez maior de novos conhecimentos sobre o mundo natural e a criação de novas tecnologias. Contudo, tendo em vista que o ensino de ciências tomou a dimensão de aulas de transmissão dogmática de conceitos e teorias, pouco ou nenhum espaço foi oferecido para discussões que permitissem entender como a ciência e seus significados são construídos. A partir desta realidade, Fouras afirma a necessidade de se renovar o ensino de ciências e de religá-lo ao seu contexto humano. Página 16. Tradução nossa, e entende esta renovação como a combinação de alguns eixos, o econômico-político, o social e o humanista. A alfabetização científica e o currículo de ciências UR de 1998, comenta sobre as modificações sofridas pelos currículos de ciências nos Estados Unidos da América ao longo do século XX. O autor lembra que na década de 1930 surgiram algumas manifestações a favor de um currículo que levasse em conta as dimensões socioculturais das ciências, ou seja, um currículo que considerasse o impacto do progresso promovido por esses conhecimentos e suas aplicações na vida, sociedade e cultura de cada pessoa. Outro momento marcante, como ressalta Urd, são os anos pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo todo e, consequentemente, as ciências sofreram mudanças. Alterações na prática científica representaram impactos para as dimensões social, econômica e política de diversos países, além de alterações no modo de vida das pessoas. Programas de ensino de ciências começaram a ser repensados e replanejados por todo o mundo e, muitos deles, visavam a formação de jovens cientistas. A este respeito, Urd afirma que os currículos de ciências nas décadas de 1950 e 1960 enfatizavam o entendimento das estruturas clássicas das disciplinas científicas e seu modo de investigação. 1998, página 408, tradução nossa. Laux 2000, enfatiza esta preocupação nos anos 1950 e 1960, mais acentuada nos países desenvolvidos, de se formar estudantes com habilidades capazes de despertar eles o desejo de trabalharem na pesquisa científica. Qualifica, então, este período como a época de legitimação do conceito de AQ, embora lembre que, no mesmo período, o conceito ainda não era foco de atenção de pesquisadores em ensino e, portanto, estava longe de possuir uma definição minimamente clara. Laux mostra-nos que nas 2 décadas seguintes começam a se desenrolar diversas tentativas de interpretação do significado da AQ. Ele ainda ressalta que, preocupado com a competitividade econômica, o governo dos Estados Unidos da América, em especial, volta a se preocupar com os rumos do ensino das ciências e a que paulatinamente torna-se um objetivo nas escolas daquele país. Remetendo-se aos dias atuais, Urd Opcit mostra que, nos anos 1990 a atenção começa a recair sobre os aspectos funcionais da relação ciência-tecnologia e como esta relação afeta nosso bem-estar, o desenvolvimento econômico e o progresso da sociedade. Corroborando esta afirmação, é importante mencionar que, nesta época em que vivemos,
repleta de inovações tecnológicas contribuindo para nosso bem-estar e saúde, e em que os conhecimentos científicos podem, mais do que nunca, tornarem-se bens de consumo. Os estudos sobre a natureza e os seres vivos cada vez mais são realizados por grupos de pesquisa e são analisados por áreas de conhecimento distintas. Nesse sentido, Urd destaca que as pesquisas científicas têm hoje um caráter amplamente social, podendo mesmo envolver profissionais especialistas em diversas disciplinas. Assim sendo, as relações entre as ciências, as tecnologias e a sociedade tornaram-se mais fortes. Um outro trabalho relevante é o estudo realizado por Roger Bibby e George de Boer, em 1994, Researching Goals for the Science Curriculum. Nesta pesquisa, os autores procuram responder ao que chamam de questões básicas para o currículo de ciências: que ciência deveria ser aprendida, e por que os estudantes deveriam aprender ciências. Como respostas a estas questões, Bibby e de Boer mostram preocupação em que as aulas de ciências ensinem os conceitos, leis e teorias científicas, os processos e métodos por meio dos quais esses conhecimentos são construídos, além de trabalharem com os alunos as aplicações das ciências, revelando as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. É importante ressaltar também que os autores apontam para a necessidade de um currículo de ciências que seja voltado para a formação pessoal, e, seguindo o mesmo raciocínio que o proposto por Urd 1998, apoiam esta ideia na importância de que o currículo acompanhe as mudanças socio-históricas. Para tanto, Bibby e de Boer afirmam, o currículo de ciências deve ser relevante para a vida de todos os estudantes, e não só para aqueles que pretendem seguir carreiras científicas, e os métodos de instrução devem demonstrar cuidados para a diversidade de habilidades e interesses dos estudantes. 1994, página 376. Tradução nossa. Para reforçar esta ideia, os autores defendem a opinião de que o alfabetizado cientificamente não precisa saber tudo sobre as ciências, mesmo aos cientistas isso não é possível, mas que deve ter conhecimentos suficientes de vários campos delas e saber sobre como esses estudos se transformam em adventos para a sociedade. Nesse sentido, Bibby e de Boer recorrem às proposições do National Science Teacher Association (NSTA), para enfatizar o desenvolvimento pessoal como objetivo maior do currículo de ciências, ou seja, a AC. O foco deixa de estar somente sobre o ensino de conceitos e métodos das ciências, mas também recai sobre a natureza das ciências e suas implicações mútuas com a sociedade e ambiente. Pensando nos motivos socioeconômicos, culturais, cívicos e práticos das decisões a serem tomadas no dia a dia, Dias, Alonso e Mas 2003, mencionam a alfabetização científica como uma atividade que se desenvolve gradualmente ao longo da vida e, assim, a veem conectada às características sociais e culturais do indivíduo. Deste modo, os autores defendem a ideia de que seja impossível existir um modelo universal para a execução prática da AC em salas de aulas, visto que os objetivos mais específicos variam de acordo com o contexto sociocultural em que os estudantes estão imersos. De qualquer modo, Dias, Alonso e Mas consideram que a alfabetização científica é a finalidade mais importante do ensino de ciências. Estas razões se baseiam em benefícios práticos pessoais, práticos sociais, para a própria cultura e para a humanidade, os quais se obtêm por meio da combinação de duas escalas binárias, individual grupal e prática conceitual, dando lugar aos 4 domínios indicados. Página 3. Tradução nossa. ênfase no original, com a mesma preocupação de buscar relacionar a aprendizagem com o contexto social. Maria Pilar Jimenez Alexandre 2004, no artigo A Catástrofe del Prestige, Racionalidade Crítica versus Racionalidade Instrumental, concebe a alfabetização científica como essencial para a participação na prática social. A distinção que a autora tece entre os dois tipos de racionalidade propostos esboça-se na ideia de que,
Comumente, a racionalidade instrumental está ligada ao caráter técnico da resolução de problemas práticos, enquanto que a racionalidade crítica busca tecer relações considerando distintos argumentos e evidências e preocupando-se com os desdobramentos sociais, ambientais, econômicos e ou políticos das soluções alcançadas. Jiménez Alexandre Opsite propõe, então, que o ensino de ciências dê condições para que os alunos entrem em contato com os conhecimentos científicos, localizando-os socialmente com o propósito de criar condições para que esses estudantes participem das decisões referentes a problemas que os afligem. A autora clama, pois, por um currículo de ciências como um organismo mais do que uma justaposição de elementos. Página 315. Tradução nossa, rompendo com a ideia de disciplinas engessadas que não dialogam entre si, e almejando, com isso, a aprendizagem, como participação na prática social. Após a apresentação destas discussões, reforçamos aqui o pressuposto de que o ensino de ciências pode e deve partir de atividades problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando o olhar para as ciências e seus produtos como elementos presentes em nosso dia a dia e que, portanto, apresentam estreita relação com nossa vida. Vislumbrar as ciências sem esquecer das relações existentes entre seus conhecimentos, os adventos tecnológicos e seus efeitos para a sociedade e o meio ambiente é um objetivo que os currículos de ciências parecem almejar quando se tem em mente a que alfabetizado cientificamente, o que é, quem é, quais as habilidades. No artigo How Literacy in its Fundamental Sense is Central to Scientific Literacy, publicado em 2003, Stephen Norris e Linda Phillips exploram a ideia de alfabetização e mostram a importância de se saber ler e escrever para que haja alfabetização científica. Para esses autores, ler e escrever são habilidades fundamentais para a que, uma vez que todos os conhecimentos científicos existentes e aceitos pela comunidade científica precisam passar por avaliações e julgamentos que se dão, na grande maioria das vezes, por meio de publicação de artigos e teses. Norris e Phillips, no entanto, fazem questão de enfatizar que ter habilidades de leitura e escrita são condições necessárias, mas não suficientes para a que ler e escrever estão intrinsecamente ligados à natureza da ciência e ao fazer científico e, por extensão, ao aprender ciência. Retirando-os, lá se vão a ciência e o próprio ensino de ciências também, assim como remover a observação, as medidas e o experimento, destruiriam a ciência e o ensino dela. 2003, página 226. Tradução nossa. Desta maneira, os autores ressaltam a necessidade de leitura e escrita também nas aulas de ciências, evocando a ideia de que um texto escrito traz consigo muitos dos elementos do fazer científico. Para Norris e Phillips, sem textos, a construção de conhecimentos científicos não seria possível, uma vez que a ciência depende a. da gravação e apresentação e reapresentação de dados. B. da decodificação e preservação da ciência aceita para outros cientistas. C. da revisão de ideias por cientistas em qualquer lugar do mundo. D. da reexaminação crítica das ideias quando elas são publicadas. E. da futura conexão das ideias que foram desenvolvidas anteriormente. F. da comunicação das ideias científicas entre aqueles que nunca se encontraram e mesmo entre aqueles que não viveram na mesma época. G. da decodificação de posições variantes. E H. do enfoque da atenção combinada no conjunto das ideias fixadas para o propósito da interpretação, predição, explicação ou teste. Página 233. Tradução nossa. Norris e Phillips ainda chamam nossa atenção para o fato de que um texto escrito, para ser compreendido, é interpretado pelo leitor. Nesta interpretação, o leitor procura relacionar seus conhecimentos com aqueles que estão sendo apresentados ali.
Isso permite ao leitor uma leitura mais completa do texto, relacionando informações do texto com outras obtidas em outras situações ou leituras realizadas. De qualquer modo, é bom ressaltar, como os próprios autores afirmam, que mesmo havendo possibilidades para que o leitor interaja com o texto, qualquer leitura, incluindo a científica, deve ocorrer dentro dos limites de inteligibilidade do que se pretende divulgar com aquele texto. Assim, os conhecimentos que o leitor já possui sobre tópicos tratados no texto devem ser vistos como os rastros encontrados na leitura que levam à compreensão. Gerard Fouras 1994, em seu livro já aqui citado, também apresenta algumas das habilidades que considera necessárias para a classificação de uma pessoa como alfabetizada cientificamente. Ele cita os critérios propostos pela Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos NSTA, 7. Uma pessoa alfabetizada científica e tecnologicamente, utiliza os conceitos científicos, e é capaz de integrar valores, e sabe fazer por tomar decisões responsáveis no dia a dia. A explicitação desta habilidade versa sobre a educação dos cidadãos visando a tomada de decisões políticas e ou éticas sobre assuntos que envolvem as ciências e suas tecnologias. Segundo Fouras 1994, essa proposição considera como inaceitável ensinar as ciências de maneira exclusivamente teórica que as mostre sem vínculo com a possibilidade de realizações na vida cotidiana. Página 19, tradução nossa. Compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a sociedade. É importante destacar, tendo em mente esta habilidade, que a sociedade, compreendendo e reconhecendo seu papel, deveria exercer verdadeiramente esta função no controle das decorrências que o uso das ciências e das tecnologias representam. A cada dia, relatos de pesquisa sobre o futuro do planeta surgem e, na maioria das vezes, suas conclusões são alarmantes quanto ao que há de ser. Documentos oficiais são escritos, mas condescendências são abertas em prol do dito progresso econômico e social. Compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias por meio do viés das subvenções que a elas concede. Aqui, temos explicitada a ideia anteriormente comentada.